Com a vinda da família real e da corte portuguesa para o Brasil em 1808, uma série de transformações políticas, econômicas e culturais ocorreram no país, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital. Uma dessas melhorias foi a criação de uma Academia Imperial de Belas Artes, com o objetivo de desenvolver a cultura e formar uma elite local, seguindo o padrão de arte europeu. Durante o período colonial, com o estilo barroco, a arte era utilizada principalmente com uma função religiosa, com a criação de conventos, igrejas, pinturas nos tetos e esculturas de imagens sacras. Já na arte do século XIX, destacam-se temas não religiosos, como o retrato e a paisagem. O estilo artístico desenvolvido no início do século XIX no Brasil ficou conhecido como neoclassicismo e foi muito influenciado pelo estilo neoclássico europeu, que surgiu na Europa no século XVIII, no contexto do Iluminismo, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, e se espalhou pelo mundo. Esse estilo recebeu esse nome porque estava baseado nos ideais clássicos, ou seja, pertencentes à cultura greco-romana. Por isso, é comum vermos arcos e colunas em sua arquitetura e a presença de temas da mitologia e a busca pela harmonia nas obras. Com o objetivo de fundar a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, foi realizado em 1816 a Missão Artística Francesa, no qual alguns artistas franceses, como Nicolas Tonnet, Jean-Baptiste Debré, Auguste Tonnet e Charles Pradier vieram para o Brasil para lecionar na academia e retratar o país. A Academia de Belas Artes objetivava o ensino artístico formal, garantindo ao artista uma formação aprimorada e status. Ela ficava localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas o prédio foi demolido em 1937. A fachada do prédio ainda existe e está preservada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde se encontra ao fundo de um caminho com palmeiras tropicais. A academia, por sua vez, hoje é chamada de Escola de Belas Artes e se encontra na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitos artistas ficaram deslumbrados com as paisagens brasileiras, fazendo com que eles se aventurassem pelas florestas para pintar as espécies de plantas e a paisagem. O artista que mais se destacou nesse período foi Debré, e suas obras possuem duas vertentes. Na primeira delas, ele acompanhou diversos artistas viajantes pelo interior do Brasil, registrando a flora, a fauna e costumes, criando uma série de desenhos que documentam as cenas cotidianas e a paisagem, principalmente no Rio de Janeiro. A segunda vertente refere-se à sua atuação como pintor da corte e como professor da academia, compreendendo pinturas de temas históricos e retratos oficiais, como os retratos de membros da família real. Embora ele não tenha deixado nenhum testemunho escrito sobre suas intenções nessas obras, é interessante observar sua personalidade. Embora ele fosse o artista escolhido para tornar público a glória da corte e sua competência profissional como pintor de temas históricos, ele não deixou de ter seu olhar voltado para o povo, dando vida ao universo cotidiano e espaços desconhecidos das ruas. É graças a essas obras que podemos saber como era o país no início do século XIX, como eram as vestimentas, os costumes, a paisagem e as espécies existentes. Essas viagens pelo interior do país foram muito importantes para o registro de animais e plantas, desenvolvendo conhecimento científico. Por isso, essas obras são consideradas como fontes históricas até hoje em dia. Meados do século XIX. Esse período é caracterizado pelo reinado de Dom Pedro II, um período importante na consolidação do Brasil como nação. Nesse período foi retomada a ideia de construir ou fazer melhorias em instituições que promoveriam a formação de uma elite intelectual e artística, que seria capaz de inserir o país no panorama cultural internacional. A Academia de Belas Artes foi uma dessas instituições que passaram por reformas. Esses investimentos em projetos artísticos durante o Segundo Reinado tinham como objetivo um projeto político de criação de símbolos nacionais, a fim de criar uma identidade nacional.
A Academia de Belas Artes concedia prêmios de viagem à Europa para alguns artistas, que iam principalmente para a Itália e França estudar os diferentes estilos artísticos da época. Por isso, a produção artística na arte brasileira de meados do século XIX é caracterizada pelo estilo romantismo, um estilo artístico que também surgiu na Europa. As artes em geral, ou seja, a música, a literatura e as artes visuais, tinham um papel importante na construção do imaginário da nação, buscando valorizar os temas nacionais como a representação de acontecimentos históricos importantes e de pessoas relevantes, como a Guerra do Paraguai, por exemplo, e também a valorização dos elementos que constituem nossa formação étnica, em especial o indianismo. Para representar os grandes fatos históricos do passado ou presente brasileiro, o Estado escolheu dois importantes artistas, Vítor Meirelles e Pedro Américo. Vítor Meirelles foi responsável por muitas obras importantes, como São João Batista no Cárcere, A Primeira Missa no Brasil, Moema, que foi inspirada no poema indianista Caramuru, Combate Naval do Riachuelo e Passagem do Humaitá. A Batalha dos Guararapes, relativa à luta de expulsão dos holandeses do Brasil no século XVII, em que o pintor busca ressaltar a união dos três elementos formadores do país na época, ou seja, o português, o índio e o negro, nessa luta em conjunto possibilitou a derrota dos invasores. A sua obra é extensa e compreende, além da pintura histórica e retratos, temas bíblicos, mitológicos e alegóricos. No final de sua vida, dedicou-se mais à pintura de paisagem. Pedro Américo desenvolveu diversos temas como bíblicos, alegóricos, como a obra A Carioca, e também retratos. Mas sua fama decorre principalmente dos quadros históricos, de grandes dimensões, como a Batalha do Avaí. A arte de meados do século XIX é, portanto, marcada por duas características. A primeira é pelas grandes telas históricas, que incorporaram características do romantismo e permanecem até hoje como referências obrigatórias nos manuais escolares de história do Brasil, o que prova sua eficiência como elementos representativos da nação. A segunda característica é o indianismo, importante para a construção de uma identidade nacional. Nessas obras é possível ver a exaltação e idealização de elementos exóticos e primitivos.